aqui chegamos, sugestionados e influenciados pelo Teu Santo Espírito, desejosos de ouvirmos a Tua palavra e de aprendermos, desejando também que outros mais possam ser alcançados, outros que se encontram além do perímetro da Tua igreja. Não sabemos o alcance dessa tecnologia, sabemos que muitos podem ser atingidos. Então, ó Deus, por favor, desperte, Senhor, os corações, para que esta mensagem possa de fato iluminar essas pessoas. Dá-nos a Tua paz, a Tua direção nesta noite, neste momento em que vamos abrir a Tua palavra. Fala mais uma vez poderosamente a cada um de nós que aqui nos encontramos. Em nome de Jesus te suplicamos e te agradecemos. Amém. Daniel capítulo 7. Vamos prosseguir então nesta noite com a segunda parte deste capítulo. Um capítulo que mostra algumas direções seguidas pelo cristianismo, né? Que até então perseguido, proscrito, fora da lei, ok? A comunidade cristã daqueles dias, refiro-me ao primeiro século, que tinha os seus bens confiscados, ok? A sua integridade física retinha, ameaçada. Muitos foram levados às minas de cobre, viu, Rafael? Muitos foram levados às galés para que morressem ali remando, né? E quando não, eram levados às arenas, porque serviam de aperitivo para os leões antes do show número 1, que era o combate entre gladiadores. Viu, Beto? Então era uma espécie de aperitivo para o espetáculo maior, que era o combate de gladiadores, ok? E quando estes indivíduos eram considerados subversivos e inimigos da figura do imperador, estes então, ou quem sabe um homicida ou um ladrão, quanto mais, eram levados então à maior tortura daqueles dias, que foi aperfeiçoada, que era a morte na cruz. A cruz, ela veio importada da Pérsia e foi aperfeiçoada pelos romanos. Os romanos, eles sabiam como ninguém, Raif, torturar um condenado. O indivíduo pensava 10 vezes antes de cometer um delito, um crime, porque eles tinham muita habilidade em torturar aquele indivíduo que porventura se encontrasse em conflito com as leis civis, com o Código Penal da época. Meu filho estava me mostrando uma escultura que foi feita de alguém que supostamente imaginou
as costas de Jesus ao ser flagelado, né? Todos nós, de certa forma, já vimos alguns lances do famoso filme do ator Mel Gibson, né? Que atuou aí como produtor, como diretor. E foi um filme muito polêmico, porque as cenas eram cenas fortes, né? Porque até então os filmes romantizavam a sexta-feira da paixão e a morte de Jesus, e poucos tinham a ideia real, Angelito, do que de fato acontecia e que de fato ocorreu naquela noite, que foi a noite mais longa da vida de Jesus, aquela manhã em que ele foi conduzido para o pátio da guarda, brutalmente espancado, não é? A Bíblia diz que ele foi moído, ok? E só não teve um osso fraturado, acredito eu, por interferência divina, né? Jesus não era um homem musculoso, não era um homem forte. O profeta Isaías, ele diz, inclusive na sua linguagem poética e profética, falando do Messias, ele diz que não víamos o que? Nenhuma beleza, né? Jesus nunca se destacou pela estética. Eu sei que o Renascimento criou nas nossas mentes, não é, um Jesus europeu, aloirado, de olhos azuis, não é? Mas na realidade Jesus era um homem castigado, né, pelo tempo. Era um itinerante, era um andarilho, era um homem que acordava muito cedo, tinha uma vida intensa de oração, e a sua temperança e a sua vida de comunhão com Deus fez com que ele suportasse o flagelo, não é? Porque o flagelo é um tipo de chicote especial, né? Então Jesus, ele não foi apenas chicoteado, ele foi flagelado. Flagelo hoje é sinônimo de maltrato, mas o flagelo na realidade, ou flagelos no latim, é um tipo de chicote especial com fitas de couro, tendo na extremidade, Jairinho, bolinhas de chumbo, pontiagudas. O que vocês acham? Então muitos não suportavam a 20ª chicotada com flagelos. Muitos morriam. O indivíduo era de fato dilacerado, né? Jesus foi dilacerado, né? Teve o seu corpo dilacerado. Então os romanos, eles eram implacáveis na aplicação das suas leis, ok? E agora a igreja, a partir então do quarto século, surge o imperador, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino. Apenas revisando o que falamos no domingo anterior, e Constantino, ele tem uma visão política muito ampliada. Ele é um homem à frente do seu tempo. Ele percebe que já há 2 séculos o cristianismo, por mais que fosse caçado, perseguido, por mais que houvesse resistência, por mais que as pessoas fossem ameaçadas, o cristianismo crescia e avançava. E neste período haviam cristãos no Senado, haviam cristãos na classe média, havia cristãos entre os camponeses. Então, em todos os setores da sociedade romana, o cristianismo, Rafael, havia o quê? Havia penetrado. Paulo foi um dos pioneiros que levou o cristianismo para Roma. Paulo e Pedro, né? E ali então nós encontramos a carta aos romanos, nós encontramos já uma comunidade cristã já funcionando na cidade de Roma, né? Em que recebe
essa carta do apóstolo Paulo. Então, Constantino, não quero aqui discutir se houve uma conversão genuína ou não, queridos, porque isso é uma coisa muito subjetiva. Você diz, não, esse indivíduo, isso foi uma jogada política, né? Nós não sabemos o que se passou no coração desse homem, se vamos ter uma surpresa, se vamos encontrar Nabucodonosor, se vamos encontrar Constantino. É verdade, amigos, verdade, queridos. E talvez vamos procurar lá algumas figurinhas carimbadas, poxa, mas cadê o ancião fulano? Cadê o pastor fulano? Com certeza vai estar lá, e não vai estar, não é isso? E vai estar um rei pagão, não é? Vai estar alguém que viveu no Extremo Oriente, alguém que passou por aquele corredor ali estratégico onde ficava a cidade de Jerusalém, assistiu uma das festas e converteu-se. Haverá muitas surpresas do céu, diz a senhora White. Muitas surpresas. Muitas pessoas que nós apostávamos que estariam, Clemerson, não estarão, e aquelas que nós não apostávamos nem um centavo e estarão. Louvado seja Deus, que Deus tem critérios diferenciados, né, dos nossos. Nós avaliamos aparência, avaliamos status, avaliamos outras coisas, mas Deus é o único que pode olhar para dentro dos nossos corações. Louvado seja Deus nessa noite por isso. Então Constantino se converte e o cristianismo passa a ser agora religião que, amigos, oficial de onde, Gisele? Me ajudem. Passa a ser religião oficial que, amigos? De Roma. De religião proscrita, de religião marginalizada, de pessoas caçadas, escondidas, que não podiam exercer a sua cidadania, tendo seus bens confiscados, agora torna-se igreja estatal, igreja do Estado, tendo o imperador seu líder maior. Só que tem um porém, e eu quero abrir um parêntese, porque isso é muito importante, você vai começar a entender algumas coisas. Neste momento, e eu quero ler aqui o verso 19 do capítulo 7, porque diz Daniel na sua visão, nós já lemos a primeira parte no domingo passado. Se você quer assistir a nossa palestra do domingo anterior, né, meu querido? É só buscar lá no nosso canal, né? Igreja de Pedras, Estudos, Livro de Daniel. Então, aqui no verso 19, nós encontramos o seguinte relato. Daniel está dizendo: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Porque por que o quarto animal chama a atenção, Clemerson e Lu? Por que chamam a atenção? Porque é um animal que não se pode o quê? Descrever. Até então, todos os demais, Rafael, são mitológicos, são híbridos, mas você ainda reconhece que é um leão. Não é isso, Beto? Com asas, etc. Ali nós percebemos um leopardo, híbrido também, mitológico também, porque um leopardo com 4 cabeças me ajudem, com 4 asas ou 2 pares, é isso mesmo? Também é algo estranho, não é? Então, e o urso também. Mas este animal, ele é uma criatura de filme de terror, vocês não acham? Sim. Um animal esquisito, né? Estranho. E uma das suas características, né? Então Daniel diz assim: o quarto animal, porque era diferente. Ele tem uma diferença, porque ele está em conexão com o quarto período histórico em que nós descobrimos, quando seguimos o ponto de partida, o trampolim profético de Daniel capítulo 2, nós chegamos nos membros inferiores, nas 2 pernas, os ossos mais longos do corpo, e nós então chegamos ao Império Romano, Clemerson. Aproximadamente 6 séculos de história, 2 pernas, Império Ocidental e Império Oriental, muito bem, cuja maior característica,
porque não é apenas um império político-militar. Ele começa a se transformar também, ele começa a ter características o quê? Me ajudem? Religiosa. Por isso ele é diferente dos demais. Então passa um império político-militar. 476 é a data que os historiadores, chegam à conclusão que é uma data, digamos, de convergência na área de estudos, para que esse império chegue ao seu momento derradeiro. As tribos germânicas e tribos góticas ocupam esse território, que até então era do território romano, mas acontece algo aqui interessante. Essas tribos pagãs acabam sendo catequizadas pela religião oficial de Roma. Imaginem vocês. Então, os anglo-saxões que ocuparam as Ilhas Britânicas abraçam a religião oficial de Roma. Os francos que habitaram a antiga Gália, e agora passa a ser a terra dos francos, passa a ser qual nação? A França, não é? Os germânicos habitam ali o território onde hoje é a Germânia, onde hoje é a Alemanha, também são catequizados. Então começa a surgir o que? Um império espiritual, um império religioso. Mas o texto nos traz mais algumas informações importantes. Da cabeça deste animal nós encontramos 10 pontas, que são as tribos, mas uma pequena começa a surgir, no meio de qual? Das demais. Essa pequena ponta, ela, no verso 20, que também faz parte das 10, então é uma outra ponta que testemunha de Jeová, arrogante, orgulhoso, pretensioso, que se acha acima do bem e do mal. Todo testemunha de Jeová é arrogante, presunçoso, pretensioso. Está correto esse raciocínio? Não. Eu conheço um pastor mau caráter, negligente, oportunista. Todos os pastores são negligentes, mau caráter e oportunistas. Todo motorista de táxi gosta de dar golpe. Tem algum motorista de táxi aqui direito? É motorista de táxi? Ah, sim, irmão expedito. Não. Temos uma figura aqui extremamente generosa, queridos. Eu sei que é perigoso a gente fazer elogio em público, né? Não vai ficar aí todo inflado, não, hein? Mas é uma pessoa extremamente generosa. Então, todo motorista de táxi, nós sabemos que é uma realidade. Você chega na rodoviária do Rio, eu já trabalhei ali numa ocasião, e nós sabemos ali que o indivíduo, para levar você na Praça da Bandeira, ele vai levar 5 horas de viagem, né? Você chegou lá no interior de Minas, onde tem a Praça da Bandeira? Vai 5 horas de viagem. Vai lá em Japeri com você, volta, não é isso? É mais ou menos por aí. Fala, meu filho. O irmão Milton trabalha lá. Bom, irmãos, isso não é uma insinuação, né, Diego? Não é uma insinuação. Mas é uma pessoa generosa. Vocês estão entendendo, queridos? Então, quando nós falarmos aqui de poderes, de sistemas político-religiosos, nós estamos falando de instituições e não o que é, e não de pessoas. Tá ok? Então, ao longo da Idade Média, Joaquim Del Fiore também defendia os mesmos princípios, Berardi II, os mesmos princípios. Aí veio a Reforma, Martinho Lutero, Wesley, me ajudem, Wycliffe, Jerônimo, Calvino, e aí então chega ao século XIX, Urias Smith, que é o grande nome da interpretação profética, né, do movimento milerita, que forma a Igreja Adventista,
ele também segue os mesmos parâmetros da interpretação. Então aqui ninguém é o gênio da lâmpada, né, Raíssa? Não, os adventistas, porque eu sei que uma vez que foi exposto na internet, nós vamos ouvir isso, e isso é muito comum, viu, gente? Não vai desmaiar, não vai ficar desesperado, não vai ficar magoado. Tem gente que fica magoado por muito pouco, né? Você vai escutar isso. Não, esse povo inventou isso. O povo adventista, eles entendem, eles que interpretam. Não somos nós, não. Ok? Isso vem desde o quarto século, e tem aí um time de pessoas aí que não tem nada a ver com os adventistas. Muito bem. Então, nessa visão, então, Daniel está olhando e ele vê 4 grandes animais que surgem, ok? Neste cenário, no mar. O mar significa amigos, multidões, povos, nações. Está bem visível? Ok, está bem visível. Então, vamos prosseguir. Bom, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que foram arrancadas as suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Vamos ler todos os 4, depois nós vamos separadamente tentar entender. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a quê? A um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disto continuei olhando, e eis aqui o outro que semelhante a um leopardo, mas esse leopardo ele é estranho, não é? É um leopardo híbrido, porque ele tem o que? 4 asas. Muito bem. E tinha também este animal 4 o quê? Cabeças. Foi-lhe dado domínio, verso 7, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que surge o quê? Um 4º animal que não se podia descrever, terrível, espantoso, forte, ao qual tinha dentes grandes que ferro. Memorizem isso. Vocês que estiveram aqui nos dias da estátua, né? Lembram-se da estátua, do sonho dos metais, ouro, prata, bronze e ferro. O 4º animal também tem características onde encontramos o que? O ferro que esmaga, que esmiuça, que destrói. Um animal terrível, espantoso, muito forte, não é? Pisava aos pés, tudo aquilo que sobejava era diferente de todos os outros. Este animal, esta besta, esta criatura medonha, pode deixar. Eu não sei se era mais ou menos isso aí que ele sonhou, né? Essa visão. Mas ele tem 10 chifres. Vocês se lembram que a estátua, os pés da estátua também, os 2 pés tinham o quê? 10 dedos. Então, a parte final da estátua tinha 10 dedos, e o 4º animal também tem o quê? Tem 10 chifres. Muito bem. Agora tem algo que chama a atenção, porque diz aqui no verso 15 algo seguinte: quanto a mim, Daniel, a minha mente, o meu espírito foi o quê? Abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei a um dos que estavam perto, era um dos anjos que faziam parte da visão, estavam perto, um varão que estava perto, e Daniel então pede a verdade acerca de tudo isto. Ele disse: fez-me saber a interpretação de que, amigos? O anjo. Quem está interpretando? Um varão, um anjo que está na visão. No verso 17, começa então a interpretação do texto. O que está dizendo aí no verso 17? Estes grandes animais são 4 o quê?
reis ou reinos que se levantarão, o que, amigos? Da terra. Vamos parar um pouquinho para a leitura. Vocês estão entendendo como a Bíblia o que? Auto se revela. A Bíblia o que, Dinei? Ela auto se revela, auto se interpreta. Não somos nós não inventamos isso, está escrito, queridos. Então, aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus, aqueles que estão familiarizados, aqueles que têm prazer, aqueles que investigam, aqueles que examinam, como disse Jesus, porque Jesus não disse assim: olha, leiam a Bíblia. Foi isso que Jesus disse, 5,39, é isso mesmo? É isso mesmo, é 5,39, São João. O que é que Jesus disse? Examinai. Examine, passe tempo, investigue, veja outros livros, veja a internet, isso no século XXI, se Jesus vivesse no século XXI. Vá a bibliotecas, investigue, porque encontreis ter nela o que? A vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus, queridos. Então, se você está familiarizado no meio dessas 10, e que diante desta 3 caíram, 3 sucumbiram. Vamos prestar bastante atenção aqui. O que é que está acontecendo aqui? A profecia está nos informando e nos indicando que um outro poder começaria a surgir onde? De onde que nós estamos falando? Da África, das Américas, da Ásia? Não, nós estamos falando de onde, amigos? Me ajudem? Me ajuda, Rafael. Você que é um estudioso aí que vai até 6 da manhã estudando. No meio da Europa. Da Europa medieval começa a surgir um poder, o que, Cleberson? Político religioso. Porque a pequena ponta, a ponta pequenina, está nascendo no meio das demais, no meio das nações da Europa. Então alguma coisa deveria estar acontecendo. Bom, em 533, um outro imperador chamado Justiniano, deixa eu só encerrar com Constantino, que aí o Jaime vai mudar aqui, vai mudar a projeção. Constantino, o império cresce e ele escolhe uma cidade grega chamada Bizâncio e transforma essa cidade em Constantinopla, a cidade de Constantino. Transfere a capital administrativa política para Constantinopla, ok? Então existe uma vacância política na cidade de Roma, onde os sacerdotes da igreja, a liderança da igreja, os bispos, os anciãos da igreja, vocês sabem que bispo, presbítero e ancião deriva da mesma palavra, sabe disso? Então nós temos hoje aqui, por exemplo, o presbítero Angelito, nós temos aqui o bispo Robert, que é verdade, só que nós temos o hábito como adventistas, o bispo Raif, nós temos o hábito, nós escolhemos a palavra ancião, mas as 3 derivam da mesma palavra, que quer dizer o cabeça local, o líder local, o presbítero, o primeiro na liderança local da igreja. Entre cargos de ordenação, por isso que nós entendemos que a ordenação ela só ocorre com pastores, no contexto adventista, anciãos e diáconos. Os outros departamentos são departamentos auxiliares, mas isso é uma outra história. Então existe essa vacância e acontece então que os bispos das respectivas igrejas vão adquirindo uma certa autoridade eclesiástica. E Justiniano, já não é mais Constantino, em 533, ele transfere a autoridade religiosa, ele escolhe um bispo dentre os demais. Cada cidade importante da Europa, na época, havia bispos, mas ele escolhe um, Zé. E adivinhe qual bispo foi escolhido para ter a primazia entre os demais, Cleberson?
o bispo de Roma. Então, Justiniano investe o bispo de Roma com autoridade política e eclesiástica. Começa a surgir aí o que nós chamamos de papado, que é uma instituição. E aqui eu quero repetir o que eu tenho dito nas noites anteriores. Nós não estamos falando de pessoas. Nós não estamos aqui chamando esses homens de anticristos, de demônios, de pessoas que já estão fora do alcance de Deus. Não, nós estamos falando, Zé, de uma instituição. Eu não me arriscaria a dizer que todos os papas foram anticristos, que todos os papas não foram homens de Deus. Não. Eu tenho lido a história de alguns homens, de alguns papas. Eu li, por exemplo, resumidamente, evidentemente, a biografia de João 23, foi um dos grandes papas da história. Não é tão distante assim, não é? Eu acho que o pessoal que tem mais de 50 anos aí, nós estávamos nascendo e ele estava morrendo. Porque desde que eu me entendo por gente, eu já cresci, era Paulo VI, não é isso? Não é isso, cara? Depois João Paulo I, João Paulo II, esse alemão que ainda está vivo. Aliás, nós estamos vivendo uma história interessante, porque nós vivemos num mundo onde existem dois papas. Vocês sabiam disso? Existem dois papas, não é? Dois papas vivos, ok? Porque o alemão continua vivo, não é? Joseph Ratzinger, não é isso? Benedictus XVI, é isso mesmo? Ou Bento XVI. Mas ele está vivo. Então existem dois papas, né? Dois papas vivos, um no trono e o outro lá vivendo no claustro, né? Muito bem, queridos. Esta instituição, então, segundo as profecias, por um tempo, por um período, versos 24 e 25, mas ainda no verso 20, diz que 3 pontas cairiam, verso 20, diante delas. Então, 3 nações, 3 monarquias, 3 estados medievais entrariam em conflito com esse poder, Simone, em meio aos demais. O que aconteceu aqui? O catolicismo ou cristianismo medieval, ele se divide em 3 classes. O cristianismo ariano, quero explicar. Ario era um teólogo que defendia e acreditava que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura de Deus, criado há muito tempo no início do universo. Vou dar um exemplo de arianismo moderno no século 21. Sabe quem são arianos no século 21? Os testemunhas de Jeová. Ok? Os testemunhas de Jeová são arianos. Eles também não aceitam a divindade de Jesus. Eles imaginam que Jesus é apenas um homem, o quê? Muito especial, que foi criado em algum momento da eternidade, mas que ele não é Deus. Isso está muito claro, né? Aliás, é a pedra de toque do geofismo, é justamente essa questão da divindade de Jesus. Mas também havia os monofisistas, ou monofísicos, que eram aqueles, Jairo, que acreditavam que Jesus tinha apenas o quê? Uma natureza. Muito bem, Zé. Uma natureza. E tinha o cristianismo, que era a maioria, que defendia um Jesus com 2 naturezas. Vocês estão percebendo aqui que muitas coisas que nós acreditamos hoje e abraçamos é um legado que começa lá atrás, porque o cristianismo, exatamente, queridos, nós temos que abrir a nossa mente para entender essas coisas.
Muito cuidado com essa coisa. Isso é coisa de gente ignorante. Desculpe, irmãos. Isso é coisa do demônio. A igreja medieval, ela tem instituições extraordinárias. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a PUC, a Pontifícia o quê? Universidade Católica. Nada com a palavra de Deus, você não vai ficar espantado com isso. Tem gente que fica, nossa, mas está escrito aqui mesmo. Não foram eles que inventaram. Então não discuta religião com ninguém, querido. Não discuta teologia com ninguém. Não faça disputa de igreja nas redes sociais para ver quem é mais inteligente. Abra a palavra de Deus, convide aquele que tem dúvida e deixe que a Bíblia, o que, Helena? Fale por si só. Então, vamos entender esses reinos, porque Deus fala dos mesmos reinos utilizando metais, falando, quem sabe, da sua glória, falando da sua importância na história, ok? E agora fala da mesma coisa mostrando os animais, mostrando, quem sabe, um outro aspecto, uma outra faceta da profecia. Ok? Nós podemos falar do Brasil, por exemplo, Raif, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Ontem estava dando um passeio no final da tarde, já era as primeiras horas de uma nova semana, finalizando o sábado, e eu estava conversando com meu filho caçula, o Samuel, estávamos juntos, e eu estava dizendo para ele, Angelino, essa cidade pode ser violenta, pode ser uma cidade perigosa, uma cidade onde existem distorções sociais, enfim, mas que cidade bonita é o Rio de Janeiro, não é? Quantos acham isso? Quantos acham, querido? Você acha São Paulo mais bonito? Eu respeito, mas eu discordo de você. Só tem prédio e o Rio de ET, né? Mas gosto se discute, não é verdade? Eu respeito você, hein? Por isso é chamada de cidade maravilhosa, mas tem outros aspectos dele. É uma cidade, né, que é conhecida por outras características. Então, se Deus falasse, irmã Deusdete, do Rio de Janeiro, na sua palavra, ele ia mostrar o quê? Facetas e aspectos diferentes da mesma cidade, da mesma coisa, não é? Como ele diz lá no Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos e 7 o quê? Trombetas. Ele está falando da mesma coisa, mostrando o quê? Ângulos distintos, diferentes. Então ele mostra a igreja por dentro, ele mostra a igreja por fora, e ele mostra o mundo onde a igreja estava, ok? E aí então você não tem dúvida, não, então é esse tempo. Deus está falando de fato deste tempo. Então, no primeiro plano, nós encontramos um leão com asas. Pois é, na antiga Caldeia, Jeremias 50:17, se você quiser abrir e participar rapidamente, alguém pode interagir conosco, nos ajude aí falando bem alto para que todos ouçam. Jeremias capítulo 50, 17. Vamos tentar descobrir quem é o leão com asas, não é? Amém. Olha aí, queridos. Precisa adivinhar, não, Luiz? Hein, Luiz? Precisa ficar adivinhando, o leão deve ser Hitler, né? Eu já escutei cada coisa. Deve ser o Bolsonaro, eu já escutei tudo. Escutei muita coisa, né? Então, na antiga Caldeia, os reinos da antiga Caldeia, os grandes dois impérios, a Babilônia e a Síria, eles reverenciavam o leão. A caça ao leão conferia ao rei caçador, que caçava o leão com seu staff, com seus caçadores, conferia honra, dignidade.
Se um dia você conhecer a Europa e for lá no Museu de Londres, você vai conhecer painéis que são chamados de estelas. As estelas são painéis do tamanho desta parede, pedra maciça, em alto e baixo relevo, onde os assírios contavam a história, ornamentavam o palácio dos reis. E então você encontra a caça aos leões, a perseguição aos leões, os reis da Síria. Então este símbolo se identifica muito para as pessoas que estavam vivendo, as pessoas que eram contemporâneas de Daniel. Vocês estão entendendo? Deus não vai dar uma visão, não vai falar de algo, querido, que você não vai entender, Zé. Não tem cabimento. Aí entra até a questão das línguas que são faladas, que ninguém entende, Angelino. Se tiver um leão faminto, fugiu do circo, não come há 20 dias, Alexandre, está aqui na esquina, e Deus envia um anjo para chamar a sua atenção, para falar contigo. Aí o anjo vem e fala em mandarim, que é a língua dos chineses. Vai resolver o teu problema? Vai resolver? Você entende mandarim? Tem alguém aqui que entende mandarim? Tem alguém que fala japonês? Não, queridos, vai ser comido. Quem falou? Vai ser comido pelo leão. Hein, Juliette? Um anjo vai falar com você. Você conhece francês? Fluentemente, alemão? Não. Vai adiantar? Tem que falar o quê, Helena? Para me entender. Na minha língua. Por que a nossa Bíblia é traduzida na língua portuguesa, Renato? Porque nós falamos o que, Raquel? O português. Muito mal, mas falamos. Tentamos, né, Fabiano? Tentamos. Mas isso aí não valeu, né? A gente usa aquele valeu, mas a gente tenta a nossa língua, a língua portuguesa. Então, amigos, as profecias, elas acontecem, Rafael, num contexto e num ambiente onde o povo de Deus está, Helena, porque somente o povo de Deus vai o quê? Vai entender o contexto social, o contexto político. Então, quando Daniel olhou a princípio, ficou assustado, mas ele começou a entender que tinha alguma coisa a ver, o que, Raíssa? Com o que, amigos? Com a Babilônia, com a cabeça da estátua. Vocês estão fazendo uma comparação, queridos? Estão fazendo uma comparação? Alguém me ajude com aquela placa ali? Temos aí alguém para mim não ter que me deslocar aqui. Então, o leão é um outro aspecto que, Beto, da Babilônia, a cabeça de ouro, esplendor da Babilônia, nos seus dias de magnificência, a sua arquitetura, a sua engenharia. Pode ser, querido, aqui do lado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, querido. Ok? Mas aqui, num outro aspecto, ela tem asas, porque Nabucodonosor, num curto período de tempo, conquista um território. Então é uma conquista que, imaginem vocês um leão com asa. O leão está no topo, Leandro? Está no topo da cadeia alimentar, muito bem. Quem é o maior predador da África? Quem é, amigos? É o leão, está no topo da cadeia, Rafael. Depois são os demais. Ok? Então, vão me ajudando, por favor. Então, imagine um leão com asas. Nossa, não é isso? A gente até tem um ditado, né? Que a gente diz que Deus não deu asa, já deu um dia e deu errado, né? Muito bem. Então, queridos, um leão com asas, a Babilônia. Logo a seguir surge o urso, que nós aprendemos em estudos anteriores, a Medo-Persa. Mas por que urso? A gente hoje estamos vivendo no mundo do Rio de Janeiro, uma instituição renomada, Rafael. Existem instituições médicas. Então, queridos, muito cuidado quando nós olhamos para esse contexto, nós olhamos para essa instituição e consideramos que ali tudo é do demônio, tudo é do diabo, ninguém presta, ninguém vale nada, não é isso? Pessoas maravilhosas existiram ali. São Francisco de Assis, falando do Brasil, por exemplo, nós temos exemplos aqui dentro. Irmã Dulce, qual outra? Fora do Brasil, viveu na Índia, em meio aos pobres.
Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, pessoas maravilhosas, pessoas que viviam o cristianismo na sua essência, que a sua vida reproduzia aquilo que essas pessoas entendiam como verdade, e elas serão avaliadas pela quantidade de luz que elas receberam, queridos, não tem a menor dúvida disso, assim como nós seremos avaliados o quê? Pela quantidade de luz que nós estamos recebendo, Rafael. Nós não vamos ser avaliados como um batista vai ser avaliado, Pérez. Sim ou não? Uma criança, qual a idade do menino, do Nico? 3 anos. Ele está pronto para um vestibular? Ele está pronto para o Enem? Tem que mandar aprender você, levar o garoto para o vestibular, para fazer uma prova de Enem, tem que mandar aprender. Não é isso, Rafa? Qual a idade da garotinha? 4 anos. Ela tem que ser avaliada, ela tem que ser cobrada dentro do padrão dela, da idade dela. Ok, amigos? Então vamos abrir a nossa mente para entender algumas coisas nesta noite, não é? Me ajudem. Então, essas 3 tribos, vândalos, érolos e ostrogodos, tribos góticas. Góticos são aqueles que vêm do leste, viu, gente? Tribos góticas são aqueles que vieram do leste. Algumas tribos, Beto, vieram do norte, que são povos germânicos, e outras tribos vieram da onde? Do leste europeu. Ok? Da atual República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, me ajudem, Bulgária, Hungria, vocês aí que já estiveram no leste europeu, me ajudem. Por que não, gente? Né? Viu? A gente pensa pequeno, já, nossa, eu nunca vou estar no leste europeu. Quem sabe? Quem sabe? Então, éramos vândalos e ostrogodos. Eram arianos, foram derrotados definitivamente em 538. Por isso, 538 é um ano muito importante, porque é considerado pelos estudiosos, e eu já escutei gente, não, 538 porque fundou-se o papado. Isso é um absurdo, irmãos, não fundou nada de papado. 538 é quando começa o que, Beto? A supremacia, porque os grandes inimigos são o quê? São o quê, amigos? São derrotados. Roma, o catolicismo romano, por isso que ela é conhecida como Igreja Apostólica o quê? Romana, ela derrota os seus o quê? Os seus adversários teológicos, que defendiam o arianismo. Ok? E essa verdade hoje ela é muito bem-vinda, porque hoje nós, adventistas do 7º dia, também entendemos pelas Escrituras que Jesus tem o quê? Quantas naturezas? 2 naturezas. Jesus é 100% homem e é 100% o que, Angelino? Deus, queridos. Alguém tem dúvida sobre isso? Jesus é o homem Deus. Ok? Mas outras coisas deveriam acontecer aqui. No verso 24, diz assim, verso 25: esse poder, porém, proferirá, né, palavras contra quem? O Altíssimo. Destruiria os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um determinado tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vamos entender isso posteriormente. E eu falei por alto no domingo passado que essas mudanças de fato ocorreram. Essas mudanças de fato ocorreram. Vamos analisar, por exemplo, a mudança dos tempos. Hoje nós temos um calendário absolutamente diferente do que tinha o povo judeu e os povos antigos, cujo calendário era de acordo com a agricultura, com os períodos do ano, de semeadura, de colheita, de verão e inverno. E hoje nós temos um calendário que nós chamamos de calendário juliano. Alguns meses, por exemplo, estão relacionados com a cultura romana. Por exemplo, o mês de março, não é? Significa uma homenagem, é uma homenagem a Marte, que é o deus
o deus da guerra romana. Junho é uma homenagem a uma outra divindade, a um outro deus romano chamado Juno, que é Júpiter, que é Zeus para os gregos. Os romanos copiaram a cultura, sofreram influência do helenismo, da cultura grega. Ok, amigos? Então, o mês de julho, uma homenagem ao grande estadista, o que? Júlio César. O mês de agosto, uma grande homenagem ao Otávio Augustus, o primeiro imperador romano. Uma outra coisa importante, significativa, é que o mundo até hoje começa a contar o final do dia à meia-noite. A que horas comemora-se o Réveillon? Nós estamos aí algumas semanas. À meia-noite. Tem fogos, tem aquela coisa toda, as pessoas se abraçam. Mas a Bíblia nos informa, em Gênesis capítulo 1, você vai descobrir que na realidade o dia termina o quê? No final da tarde. Então, no final da tarde, encerra-se um dia e começa a parte escura de um novo quê? De um novo dia. Mas irmão Charles, isso é uma bobagem, porque o que isso tem a ver conosco, com Deus? Isso interfere na nossa relação com Deus? Sim, porque Deus separou o sétimo dia para a adoração, querido. E se Deus separou o sétimo dia e santificou o sétimo dia, esse dia é um dia o quê? Sagrado para nós, é um dia santo, é um dia especial que Deus separou para se relacionar com a humanidade, Deus. E qual é o problema disso? Se começa à meia-noite, nós estamos começando atrasados 6 horas. Então, pelo calendário das horas, pela mudança, pelo ataque que essa instituição fez, mudando os tempos e as leis, e vamos falar um pouquinho das leis também, toda a humanidade na realidade, Raíf, caminha na direção da transgressão. Porque o sábado nós entendemos e vamos entender posteriormente que começa o quê? Como que os antigos celebravam o sábado? De um pôr do sol a outro pôr do sol. Porque o dia termina o que, Cleberson? No pôr do sol. Terminou a tarde, começa a parte escura de um novo dia. Na realidade, hoje, eu não quero confundir a mente de vocês, mas na realidade hoje não é mais o primeiro dia da semana, já é a parte escura do segundo dia da semana, ok, amigos? Alguém tem dúvida sobre isso? Não vai sair confuso, né? Mas não, a gente vai sair só preocupado, louco, moderno, e a gente não escuta mais os conselhos do passado, né? Aqueles conselhos que os avós, que os nossos pais nos davam. Vocês se lembram daquele conselho assim: cuidado com os amigos, com o amigo que é urso? Quantos já ouviram isso? Cuidado com o amigo urso, né, mãe? Amigo urso. Porque o urso ele fica em pé e ele fica com quase 3 metros de altura e 1 tonelada. Então você que gosta de estar abraçando aí todo mundo, nem pode abraçar, né? Seu cuidado, porque o abraço do urso vai esmagar você, vai quebrar e vai esmagar os seus ossos, porque ele tem aproximadamente 1 tonelada e pode alcançar 3 metros, ou até mais um pouco, dependendo da região ou tipo de urso. Nós sabemos que Ciro, quando entrou na Babilônia, ele usou o quê? A astúcia. Havia uma festa, as muralhas eram inexpugnáveis de lei. E Ciro então usa um período, um momento do ano, um ciclo do ano, onde as águas do rio Eufrates, que eram águas que serviam, era uma barreira natural que protegiam a Babilônia, essas águas estavam naturalmente mais baixas e ainda assim desviaram o curso do rio. E enquanto a Babilônia se encontrava numa grande festa naquela noite, a última noite de Babilônia, as tropas dos medos e persas, desculpem o relato histórico, mas se faz necessário, né? É aquilo que nós falamos.
quer entender profecia, você precisa se esforçar um pouquinho para entender história, senão você vai ter dificuldade de entender profecia. Muito bem, então o urso, por causa da astúcia do urso, mas aí imediatamente surge um outro animal também híbrido, um animal mitológico, um leopardo, 4 cabeças. O que é que comanda o corpo, amigos? O que é que comanda o corpo? Cabeças. O Império Greco-Romano é também algo muito rápido, porque o leopardo, ele tem quantas asas? Quantas asas? Quantas asas? Então seria um império que muito mais veloz e passaria muito mais rápido que os demais. Então Alexandre morre com 32 anos de idade, já era o senhor do mundo. Ele chega até as fronteiras da Índia. O Império Grego-Macedônico, porque Filipe era da Macedônia, Alexandre era macedônico, e eles então conquistam a Grécia, unem as cidades-estados, formam um império e aumentam a extensão desse império, chegando até o norte da Índia. Mas por que leopardo? Por que leopardo, Luiz? Vocês estão vendo aqui a camuflagem do leopardo? Nós aprendemos que o leão está no topo. O leopardo pode concorrer com o leão? Não, eu estava até vendo um documentário. O leopardo procura esconder muito bem os seus filhotes. Por quê? Sabe por quê? Porque o leão sabe que existe o quê? Um competidor. Todos os outros felinos são tratados pelo leão como um que? Rival, competidor. Quanto menos competição, mais o que, amigos? Comida. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso, amigo. Vamos estudar, gente. Vamos desligar mais a televisão. Vamos abrir a nossa mente para as coisas de Deus. Que Deus fantástico. E o leopardo, então, ele precisa usar alguma coisa, coitadinho, senão ele vai morrer, irmã Neves. De quê? De fome. Ele usa o quê? O que foi que a natureza deu ao leopardo? Me ajudem? Uma camuflagem natural, que o esconde, que o protege. E quando a vítima percebe, a vítima já não tem muita opção. O que Deus está tentando nos falar a respeito do Império Grego? Eu quero chamar a atenção aqui numa situação que chega até os nossos dias. Os pensadores da Grécia clássica, aliás, a nossa cultura, a nossa maneira de pensar, ela tem origem na Grécia. A Grécia antiga, a Grécia clássica é o berço do pensamento ocidental. Por isso que nós ocidentais não explicamos nada com a superstição, nós explicamos com o quê? Me ajudem, me ajudem. Com a ciência. Muito bem, quem falou razão aqui? Toma uma bala aqui. Essa não é bala perdida, essa... Uma balinha também. Você já está aí querendo bater cabeça com o Renato. Tá, depois eu dou a Renato. Não, mas o Dinei está vindo hoje, eu tenho que voltar de novo. O que você falou, Zé? Isso, racionalismo, ciência, física, química. O que está na grade? Quem está estudando aí? Tem alguém estudando? Mas já estudado. Fugiu da escola, mas estudou. O que é que nós estudamos? O que está na grade? O ensino fundamental, o ensino médio, vamos lá. Química, física, matemática. É assim que explicamos o mundo, porque isso vem da Grécia clássica. Só que tinha uma coisa. Eles, quando tentavam explicar o que acontece com o homem, eles seguiam aquilo que nós chamamos de espiritualismo. Então, por exemplo, Platão dizia que quando o homem morre, sai algo chamado alma, que o corpo era mau, mas a alma era boa e continuaria a viver fora de um corpo. Pitágoras ensinou sobre a transmigração da alma. Eu sei que existem pessoas maravilhosas no espiritismo. Eu sei que existem pessoas boas de coração. Minha mãe viveu anos no espiritismo. E não é por ser minha mãe, sempre foi uma pessoa generosa.
Sempre foi uma pessoa que até se comprometeu por ajudar, por botar pessoas dentro de casa, até sem saber o que estava acontecendo, mas queria ajudar, queria alimentar, queria socorrer. Tem pessoas maravilhosas em todos os lugares. Nós não estamos aqui atacando o espiritismo, estamos atacando as pessoas que acreditam desta maneira, mas a Bíblia não ensina desta forma, querido. E nós não podemos seguir a tradição, nós não podemos seguir o que os homens pensam. Como filhos de Deus, nós precisamos caminhar com segurança, Deus, com confiança, e somente a palavra de Deus nos dá essa confiança. Somente a palavra de Deus nos coloca um caminho pavimentado, um caminho seguro, lâmpada para os meus pés. Salmo 119, verso 115. E luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então Pitágoras acreditava na transmigração da alma. Imaginem vocês, na evolução do espírito. Eu podia ser um cachorro depois da minha morte. Talvez alguém já até desejou isso, né? Ou até já disse isso, né? Aquele cachorro, né? Pois não, mano. Também. Mas Pitágoras acreditava que quando você precisasse evoluir, você poderia voltar numa outra vida sendo um animal. Certa feita, andando pelas ruas de Atenas, ele viu alguém chutando um cachorro e ele disse: olha, cuidado, porque você pode estar chutando um parente seu. Pitágoras acreditava na transmigração da alma, que a alma precisava evoluir. Então, queridos, o perigo do leopardo e da filosofia espírita é justamente isso, que você não tem compromisso com a lei de Deus, você não tem compromisso daquele tempo, confusos não, mas é verdade, irmãos. Então houve uma mudança no tempo e nas leis. Você olha para o catecismo romano, não vamos perder tempo aqui, nos aprofundando, mas pesquise, e você vai descobrir no catecismo romano que existem diferenças brutais no que diz respeito à lei de Deus. E uma introdução que ela começa em 7 de março de 321, vai ganhar respaldo num concílio de Laodiceia, em 364 depois de Cristo, e em 538, além da derrocada dessas tribos que tinham diferenças teológicas, Jair, em 538, o primeiro dia da semana é introduzido no cânon. E o que é o cânon? É um conjunto de regulamentos o quê? Religiosos. Não tem um Código Penal, não tem a Constituição Federal, não é isso? Onde nós encontramos ali os deveres da cidadania, no que diz respeito a leis e etc. Então, o cânon significa um conjunto de leis o quê? Eclesiásticas, em que a igreja abraça, não é? Então, amigos, no cânon da igreja romana, o domingo em 538, ele se transforma de fato um dogma da igreja. Ok? E eu quero abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa a vocês. Eu fico muito preocupado. Esse microfone preto e vermelho aqui está meio. É porque ele sabe que eu tenho alergia a essas cores, hein? Aí eu vou pegar o rosa, tem um rosa ali. O rosa é melhor. Nesse caso, a opção aí é melhor. Se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come, né? Onde eu estava, me ajude? Onde eu estava? Mas nunca não está. Depois do O carro. dogma está falando do. Sim, quero abrir um parênteses. O que me preocupa é o seguinte: é quando alguém diz assim, isso aqui é uma doutrina adventista, isso aqui são doutrinas adventistas, isso aqui que nós estamos falando é uma doutrina. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite: esta igreja não tem doutrina nenhuma, não tem doutrina nenhuma.
Nós até usamos essa expressão, Raíssa, essa força de expressão, doutrinas, 28 doutrinas, isso é uma força de expressão. Essa igreja, ela defende, ela abraça 28 verdades bíblicas. Amém? Você que está nos vendo aí, ou que vai ser alcançado, que está nos acompanhando aí, né, fora dos perímetros, esta igreja não tem absolutamente doutrina nenhuma, querido. Nenhuma. O que nós temos são 28 verdades, Rafael, que estão no texto bíblico e que nós aceitamos, que nós abraçamos. Tanto é que nós não temos um credo fechado. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Se porventura mês que vem, um exemplo, mês que vem a igreja representada por sua liderança, por seus delegados, entender por A mais B que existe um texto, uma verdade que foi ignorada até hoje, no século 21, e decidir-se pela 29ª verdade bíblica, nós vamos aceitar. Amém? Vocês estão entendendo, amigos? Porque se nós temos um credo fechado, o Espírito Santo não pode mais alcançar-nos. Vocês estão entendendo? Porque nós criamos o que, velho? Um limite. Nós criamos uma barreira para o Espírito Santo. Não, nós aceitamos só isso aqui. O que está acontecendo no mundo cristão de hoje? O cristianismo neopentecostal e o cristianismo tradicional reformista, ou seja, as igrejas tradicionais que vieram da reforma, elas têm um problema com isso, porque elas têm um credo fechado e não conseguem mais aceitar as verdades que foram reveladas através do tempo. Então, os adventistas do sétimo dia, dentre outras coisas, são considerados a última etapa da reforma, que começou lá na Idade Média, fica na Idade Média, viu, queridos? E isso aqui não é ufanismo, não é nada, mas é um fato. Porque essas igrejas que começam a reforma, Rafael, o que ocorre é o seguinte: elas começam a entender que, por exemplo, a reforma, ela deixou um legado de que todo crente tem um sacerdócio. É o sacerdócio de todos os crentes, não existe mais uma casta. O que acontecia na igreja medieval, Cleberson? Apenas os sacerdotes podiam realizar os cultos, as missas, e geralmente a missa era feita em latim. Então, se você fosse germânico, você tinha uma dificuldade de entender latim, a não ser que você dominasse a língua latina. Ok, amigos? Vocês estão entendendo? Então criou-se essa dificuldade. Então o cristianismo que sai da reforma, não é? Eles têm uma certa dificuldade de aceitar essas verdades. Agora o que ocorre é o seguinte: eles romperam com a idolatria. Eles acreditam no sacerdócio de todos os crentes, a questão de dízimos e ofertas, tudo isso foi reformado, não é? A questão do Espírito Santo, mas continuam abraçando dois dogmas da igreja romana, que é uma herança do paganismo, e que quando nós olhamos para o mundo do século 21, nós percebemos hoje que todo mundo religioso, todo mundo no aspecto filosófico religioso, estão unidos por esses dois elos. E aí alguém estava dizendo assim: não, Charles, mas tem alguma coisa errada aí, porque o mundo todo não vai ser católico, isso é impossível. Aliás, a religião que mais cresce é a religião islâmica. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? A religião que mais cresce hoje no mundo é a religião islâmica. E diga-se de passagem, principalmente em algumas nações da Europa, como a França, por exemplo. A França, dentre as nações poderosas da Europa, é a maior nação islâmica da Europa hoje. É a França. E é por isso, uma das razões da questão da migração e do Brexit, né, do divórcio do Reino Unido com o restante da Europa, é a questão da imigração.
E não diz respeito somente ao trabalho, à economia, não. Diz respeito também ao perigo da infiltração de terroristas, né, de pessoas envolvidas com a jihad, com a luta religiosa, ok? De penetrarem no Reino Unido. Então existe uma outra questão por detrás disso aí. Mas a França, na realidade, dentre os países da Europa, é o maior país islâmico hoje da Europa. Agora, não precisa que todos sejam católicos, porque se você observar, você vai chegar à conclusão de que quem não guarda o domingo acredita na imortalidade da alma. Sim ou não? Sim. Os islâmicos, a sexta-feira é um dia sagrado para eles. Eles não guardam o domingo papal. Eles não têm nenhum envolvimento com o credo da Igreja Católica, mas acreditam na imortalidade da alma. Isso com o Evangelho, porque você vai continuar vivendo de um jeito ou de outro, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós temos uma vida para decidir onde estaremos na eternidade, porque todos nós, de um jeito ou de outro, estaremos na eternidade, ou na eternidade da vida, ou na eternidade da morte. Então, qual é o período em que eu tenho que decidir isso? Me ajudem. Qual período? Hoje, agora. Mas o Espiritismo não. Tem uma mensagem embutida no Espiritismo, em que você faz o que bem entende, em que você faz o que quer, não existe arrependimento, não existe pecado, e você continua vivendo, porque você vai continuar o que dizer? Evoluindo através das eras. Vocês estão entendendo o simbolismo do leopardo? Por que 4 cabeças? Alexandre morre, 4 generais dividem o poder. Quatro generais: Ptolomeu, Seleuco, e os outros 2 eu me lembro antes de terminar a palestra. Ptolomeu e Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Por que eu me lembrei de Ptolomeu e Seleuco? Porque Ptolomeu fica com a parte do Oriente Médio, do Egito, e Seleuco com uma parte ao norte da Síria. Então são as 2 grandes dinastias. Aliás, tem uma rainha muito conhecida de todos nós, já teve filmes a respeito dessa rainha, que ela é uma descendente dos Ptolomeus. Ela não é uma egípcia de sangue, ela é a rainha do Egito, porque ela foi colocada lá. Cleópatra, ela é uma Ptolomeu, ok? Então Alexandre funda a cidade de Alexandria, na foz do rio Nilo, é a capital intelectual do mundo naquela época, é a cidade onde 70 judeus escolhem para escrever a Bíblia na língua grega, por isso que existe a Septuaginta, né, escrita por 70 sábios judeus, a Bíblia no grego. A língua grega, Fabiano, é uma espécie de espanhol e de inglês. Você tinha que saber um pouquinho de grego para você viver no mundo daquela época. Então, o leopardo aqui, ele está bastante identificado. Vamos rapidamente para esse animal. Irmãos, 10 chifres. Termina o Império Romano. Essa é a nossa reta final nessa noite. Termina o Império Romano. O que acontece no Império Romano? É o império mais longo. Onde está o Império Romano aqui, queridos? Onde nós aprendemos? Onde a Bíblia nos ensina? Na perna. Onde estão os membros inferiores e os ossos mais longos de dentro. Quais os ossos da perna? O fêmur, fíbula e tíbia. Muito bem. São os ossos mais longos. O Império Romano, Heloísa, 6 séculos. É o maior império da história. Porém, o império começa a sofrer invasões de tribos bárbaras, tribos góticas, tribos germânicas. E essas invasões causam então o colapso do Império Romano, do Império Político-Militar Romano. O território é dividido e surge então uma nova configuração geopolítica, que é a Europa moderna. Nós já falamos aqui, anglos e saxões
tradições, as Ilhas Britânicas. Surgiu o que, velho? Me ajude? A Inglaterra. Os francos habitam a Gália, o território que pertencia à Gália. E então os francos, eles vão dar o nome à sua terra de França. Os germânicos habitam o território da atual Germânia, que é o quê? Alemanha, Germany, Deutschland, Alemanha. Uma nova configuração. Agora, o que chama isso a nossa atenção é porque, dentre esses 10 chifres, meus queridos, dentre desses 10 chifres, verso 19, e eu, Daniel, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, unhas de ferro, unhas de metal, que destruía tudo, que pisava tudo, e também das 10 pontas que tinham na cabeça, porque 3 dessas pontas caíram. Nós vamos dividir essa mensagem em 2 vezes, em 2 partes. Eu espero que você retorne no próximo domingo, porque nós vamos entrar num assunto extremamente pertinente para os nossos dias. Porque neste império, é no meio da Europa que há de surgir um poder. Vamos botar água na boca da turma, Eliana, vamos botar doce. Não, imperador não, pode colocar lá, isso. Vai surgir uma instituição, vai surgir um poder político-religioso. Roma deixa de ser imperial e se transforma na Roma religiosa. O império deixa de ser militar e passa a ser um império o quê? Espiritual, religioso, que alguns chamam de Roma papal pela instituição. Nós vamos descobrir que o primeiro imperador cristão de Roma, chamado Constantino, ele transforma o cristianismo em religião do Estado, mistura política com religião, que nunca deu certo. Introduz o paganismo dentro da igreja, faz uma troca com a igreja perseguida, a igreja caçada, a igreja proscrita, a igreja cujos bens foram confiscados. E Constantino agora diz: olha, eu dou liberdade religiosa a vocês, transformo o cristianismo em religião oficial, aleluia, e glória a Deus, devolvo a cidadania, mas nós vamos trazer os pagãos também, vamos abraçar a todos. Que coisa maravilhosa, Zé! Mas nós vamos trazer as nossas tradições, Renata, para dentro da igreja cristã. Então, no domingo que vem, nós vamos descobrir o porquê que o cristianismo do século 21 santifica o domingo, acredita também na imortalidade da alma, porque se você for no sepultamento de um irmão protestante, não adventista, provavelmente você vai escutar que o irmão está o quê? Na glória. Mas como um protestante pode acreditar dessa maneira? Mas como um protestante pode criticar a adoração de imagens, a idolatria que se pratica na igreja romana, mas santifica o mesmo dia pagão de adoração? Nós vamos entender isso. Nós vamos entender que o calendário foi mudado. Por que os dias da semana têm nomes de deuses? Vocês sabiam disso? Quantos sabiam disso? Só Ana Lúcia, você sabia que a terça-feira, amanhã, hoje já é a noite do primeiro dia da semana. Vocês sabiam que a segunda-feira é o dia da lua, da deusa lua, Monday? Vocês sabiam que a terça-feira é o dia do deus Thor, o deus mitológico nórdico, o deus do trovão, das tempestades? Tuesday. Vocês sabiam? Vocês sabiam que o mês de março é dedicado ao deus Marte da guerra? Que o mês de junho é dedicado ao deus Juno, ou Júpiter, que para os gregos era Zeus e para os romanos era Júpiter? Que o mês de julho é uma reverência ao grande estadista Júlio César?
O indivíduo entra num cinema com coletes transportando 12 quilos de explosivo de C4, hein, Cléber? Não dorme não, olha o C4 aí. E esse indivíduo algo que se detona, matando todas as pessoas que ali estão, explodindo o cinema, porque ele acredita que entrará no paraíso e lá terá 70 virgens aguardando ele. Vocês sabiam disso? É o prêmio para aqueles que morrem na Guerra Santa. Então eles não precisam ser católicos nem guardar o domingo. Eles não precisam. Testemunha de Jeová não acreditam na imortalidade da alma como nós. Vocês sabiam disso? Que é algo que nós temos o que? Em comum com eles. Eles também não acreditam na imortalidade da alma, na consciência pós-morte, mas também guardam o que? O primeiro dia da semana e são evolucionistas. Eles não acreditam numa criação literal de 7 dias, eles acreditam numa criação milenar. Eles acreditam que cada dia simboliza 1000 anos, André. Vocês estão entendendo? Então todos estão, que Zé, de certa forma, todos estão coligados numa grande corrente ecumênica. Nós já vivemos uma realidade, Raif, ecumênica. Porque vocês podem perceber que nessas reuniões de lideranças e etc., nesses cultos, não há diferença, irmãos. Não é? Quem acredita em verdades bíblicas diferentes somos nós. Não apenas na questão do sábado, mas na questão do santuário, na questão da reforma alimentar. Me ajudem, são 28, né? São tantas coisas, né? Na personalidade do Espírito Santo, né? O jeovismo também, os testemunhos de Jeová acreditam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, não é uma pessoa. Mas não é o nosso tema nesta noite, mas a Bíblia nos mostra, nos prova, Zé, que o Espírito Santo é o quê? É uma pessoa, é o Deus invisível. Amém, queridos? Ele troca de lugar nas funções com Jesus, porque Jesus, sendo homem, no plano físico, teria algumas dificuldades para o término da obra. Então Jesus vai para o santuário, assume as funções sacerdotais. O plano da redenção é algo muito complexo, e o Espírito Santo assume o evangelismo, porque ele, como Deus Espírito, vamos tentar entender isso, né? Deus invisível, melhor chamá-lo assim, o Deus invisível pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e pode fazer coisas espantosas. Foi Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Amém. É Ele que trabalha no meu coração, no seu coração. É Ele que nos lembra das verdades. É Ele que nos diz: não faça assim. Vai pela direita. Você sabe como fazer. Não faça isso. Recua. Ainda há tempo. É Ele que atua na nossa mente, queridos. É Ele que faz com que a gente continue perseverando, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos dá força para vencer hábitos, para vencer o caráter deformado pelo pecado. É Ele que está nos preparando para a vida eterna. Ok? Então Ele é uma pessoa, Ele que está guiando a igreja, é Ele que fará a igreja ser vitoriosa, queridos. Não é a nossa teologia, não são os homens inteligentes que estão à testa da igreja, na liderança da igreja. Absolutamente, essas coisas têm a sua importância, mas o que torna essa igreja importante é o poder do Espírito Santo. Amém. Que faz essa igreja avançar, que derruba barreiras, que vai destravando. E é por isso que esse povo hoje se encontra em mais de 200 países do mundo, e cresce assustadoramente a presença adventista, sobretudo na América do Sul e na África. Vocês sabiam disso? África e América do Sul são os lugares que mais crescem no contexto adventista. Já foi a América, né? A América do Norte já foi a número 1. Hoje nós alcançamos um número superior a 1 milhão de adventistas no Brasil. Ok? Então, esse poder é uma instituição. Jair, pode passar a próxima imagem. Perdão. Que mudaria os tempos e a lei e atacaria as verdades bíblicas.
Em 1546 surge uma Bíblia chamada Vulgata, que do latim deriva de vulgar, que quer dizer do povo. Hoje tem uma conotação diferente, né? Vulgar quer dizer um indivíduo que não tem valores, né? Mal educado, não é isso? Não sabe se comportar. Pois essa mulher é uma mulher vulgar. Esse cara não tem ética, é um homem vulgar. Mas vulgar quer dizer do povo. A Vulgata foi uma Bíblia traduzida por Jerônimo, que tem mais 7 livros e 4 acréscimos. Não são 11 livros a mais, são 7 livros e 4 acréscimos. 2 no livro de Esther e 2 no capítulo 3 de Daniel. Por que esses livros foram inseridos na Bíblia? Por que na Vulgata? Alguém aqui já viu uma Bíblia católica? Alguém já teve a oportunidade de olhar esses livros que nós chamamos de apócrifos? Os católicos chamam de outro nome, vocês sabiam? Quem sabe? Deuterocanônicos. Qual a diferença? Raiz. A diferença é que Deuterocanônicos, a filha de um amigo querido aí na Central, ela está afastada e ela estava com uma Bíblia, uma versão da Bíblia latina, e eu falei assim: puxa, essa Bíblia tem livros apócrifos, e os apócrifos são livros de conteúdo histórico. Eles têm a sua importância, não espiritual, mas tem um conteúdo histórico. Por exemplo, segundo Macabeus capítulo 2, Rafael, você vai descobrir que Jeremias lidera um grupo de sacerdotes para esconder a arca, que até hoje não foi achada, no cerco de Jerusalém. Vocês sabiam disso? Segundo Macabeus capítulo 2, não é chute não, viu gente? Pode escrever aí e pesquisar. Depois me dá 100 reais que duvidou de mim, né? Tá certo? Isso não é bíblico, isso não é chute não. Isso é coisa séria que nós estamos falando aqui. Segundo Macabeus, pode escrever aí, segundo Macabeus capítulo 2. Ninguém vai achar que você está apostatado, tudo, absolutamente. Pesquisa, entra no Google, capítulo 2. Você vai perceber, você vai descobrir que Jeremias lidera um grupo de sacerdotes para esconder a arca, onde se encontravam o quê? As 2 tábuas da lei e o cajado de quem? De Arão. O cajado que floresceu, não é isso? Segundo as Escrituras. Então esses livros foram inseridos por quê, Rafael? Porque esses livros ensinam de que os mortos precisam ser cultuados. Esses livros surgem num período de apostasia absoluta, que os teólogos chamam, Raif, de 4 séculos de silêncio. É um período em que por 4 séculos não houve a voz profética. O espírito da profecia não atuou em virtude da apostasia dela. Não houve profeta, não teve profeta. Então o espírito profético vai começar a atuar novamente em João Batista, já nos dias de Jesus, após 4 séculos, 400 anos. E nesse período de apostasia o povo se corrompe, Helena. O povo se corrompe e tem de tudo, e acontece de tudo. Então adoravam-se demônios, adoravam-se a ídolos, houve uma influência grega danada, não é? Tanto é que quando Jesus, naquela parábola de São Lucas, quando Jesus fala do seio de Abraão, Jesus está falando que o mês de agosto é uma homenagem feita a Otávios, o Augustus. Você vai descobrir que esse poder mudou os tempos e a lei, que esse poder declarou guerra ao cristianismo genuíno, declarou guerra ao Evangelho, declarou guerra a Jesus. Você vai descobrir por que a Bíblia, a Vulgata, que é a tradição latina, a tradução latina, desculpe, tem 11 livros a mais do que os 66 dos protestantes. Não perca domingo que vem. Convide seus amigos, faça planos, diminua a televisão essa semana. A televisão cansa você, a televisão tira a sua capacidade de raciocinar. Faça planos para que domingo que vem a gente possa avançar nesse estudo maravilhoso. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Vamos ficar de pé aí, vamos pedir a Deus que
e nos dê uma semana abençoada. Querido Pai, te agradecemos nesta noite pelos desdobramentos a respeito deste capítulo 7 maravilhoso, onde grandes verdades que certamente irão impactar as nossas vidas e daqueles que estarão sendo colocados em contato pelo Teu Espírito, porque sabemos que Teu Espírito Santo vai trabalhar também no coração de pessoas que talvez a gente não tenha a menor ideia de quantas pessoas poderão ser alcançadas. Então, ó Senhor, ajuda-nos a abrir os nossos corações, colocando de fora todo o preconceito, toda a resistência. Atua na vida daqueles que estão fora do perímetro da igreja também, para que a luz da Tua palavra possa iluminar essas mentes, as nossas e dessas pessoas também. Leva-nos agora em segurança, protegidos por Teus poderosos anjos. Nos conceda, ó Deus, um bom fim de noite. Nos dê um sono restaurador e uma semana abençoada na Tua presença. E traga-nos no próximo final de semana, para nós continuarmos neste aprendizado, em que certamente vai nos preparar para os acontecimentos finais da história da humanidade. É o que te rogamos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Irmãos, só relembrando que nessa sexta a gente vai ter o irmão Péricles aqui, tá? Para quem não conhece, ele é um terapeuta familiar, bastante requisitado no mundo cristão, então venha, participe, traga amigos, que faz uma programação bastante interessante. Sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde, tá bom? 7h30, né? Sexta, 7h30. Sexta-feira, 19h30. Uma boa semana a todos. Para um público influenciado pela cultura grega. Jesus era muito sábio, e Jesus não discutia teologia, ele não perdia tempo, ele só tinha 3 anos e meio para exercer o seu ministério. Então ele não podia discutir teologia, não havia tempo para discutir teologia. Então o que Jesus fazia, Jairo? Ele entrava no pensamento do seu público, ele usava o que o seu público acreditava e introduzia as suas verdades. Nossa! Jesus é a excelência do evangelismo. Jesus está no topo, o maior pregador que já existiu, sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida? É o médico por excelência. Sim, é o médico por excelência. Ok, amigos? Discutir a teologia, não, você está errado, eu que estou certo, aqui está escrito, aí sai aquela confusão, sai aquela briga, essa é ação física, né, irmãos? Verdade. Então Jesus usava o que eles acreditavam. Na parábola você vai perceber que a grande verdade da parábola de Lázaro, igual o nome do outro, eu esqueci. É Lázaro e quem, gente? É o rico lá de Lázaro. Nessa parábola você vai perceber, Jairo, que a grande verdade que Jesus está introduzindo é que o único momento em que nós temos de decidir onde estaremos na eternidade é a vida. Porque o homem que está lá indo para o inferno, já está no inferno, já está no inferno, né? Está no inferno. O inferno grego, o inferno mitológico. Aí ele diz assim: não, mas eu quero avisar os meus irmãos, eu quero avisar a minha família, então, para não vir para o inferno. E aí na parábola Jesus diz assim: não, mas Deus diz assim: não, mas você, aqui ninguém entra, ninguém sai, ninguém pode se comunicar com ninguém. Vocês estão entendendo o que Jesus estava introduzindo? Jesus estava dizendo assim: a oportunidade que vocês têm de decidirem a sua vida é enquanto existe vida. O Brasil está chorando a morte de Augusto Liberato. E eu quero encerrar essa noite falando um pouquinho a respeito. Para este homem, amigos,
para este apresentador, para esta figura tão simpática, né? Parecia uma pessoa simpática, né? Para este homem, a sua vida está o quê? Absolutamente o que, amigos? Me ajudem. Decidido. Não existe mais oportunidade, Cleberson. Existe? Ele tinha 60 anos, né, velho? 60 anos. Absolutamente, Angelino, não existe mais a menor o quê? Oportunidade. Acabou, irmãos. Porque a oportunidade é a vida. Ok? Então Deus tem nos dado a oportunidade de avançar nas suas verdades. E essas verdades não são para que a gente agrida aos outros, para que a gente ofenda aos outros, se enche de arrogância religiosa, de orgulho religioso, porque essas verdades, elas só vão fazer efeito na minha vida e na sua primeiro. Nós temos que vivê-las, aplicá-las em nossas vidas e depois tentar ajudar outros, porque existem muitas pessoas sinceras e honestas ainda que estão perdidas o quê? Na escuridão, gente. Existem pessoas maravilhosas, existem pessoas fantásticas que talvez nunca leram essas coisas e que nem sabem que estão escritas. Ok? Então, eu quero encerrar nesta noite fazendo este apelo. Existe um ataque, muito em breve. Alguém disse que a história é cíclica, Simone. Sabe o que significa isso? Que a história se repete. Muito em breve, os que defendem a Bíblia, os que amam a Bíblia, os que amam as suas verdades e que procuram andar segundo as suas orientações, sofrerão os mesmos ataques. Durante a Idade Média, houve a Santa Inquisição, onde pessoas eram queimadas vivas, enforcadas, esticadas, até serem arrebentadas pela metade, fuziladas, empaladas, afogadas, queimadas porque não aceitavam as verdades, os dogmas dessa instituição, ao longo da Idade Média. Fala, querido. Fala, Zé. Sim, os governos fizeram isso. Muito bem lembrada, amigo. Muito bem lembrada. Foram os governos, vassalos, poderes políticos que se submeteram a esse poder, a essa instituição. E como é que fica? Vai voltar no... Sim. E se nós olharmos um pouquinho mais além das lentes dos nossos óculos, né? Tem gente aqui que usa óculos como eu, nós vamos perceber que já existe, Cleberson, existem pressões. Sim ou não? Quantos aqui já tiveram problema com o sábado? Quantos tiveram que abrir mão de alguma coisa? Tem, queridos. Existe algo muito sutil, mas existem pressões, porque mexeu na lei, teve um ataque ao tempo, ao calendário. Então, mas existe um povo remanescente, Raí, que continua abrindo este livro. E nós vivemos no século XXI, onde existe um cristianismo sem Bíblia, Rafael. Um cristianismo, Ritinha, motivado a espetáculos, a shows. O indivíduo vem da cambalhota. Outro dia eu vi uma coisa absurda, não sei se aquilo é real. O pessoal dançando, tinha gente imitando o Michael Jackson. Irmãos, tem gente babando, tem gente na pontinha do pé. E tem gente que manda bem no negócio, no sapato, no negócio, em gira, e é o Espírito Santo. Tem pessoas aí chamando o Satanás de Espírito Santo, irmãos. Tem gente adorando o demônio, achando que é o Espírito Santo. Igrejas abarrotadas, motivadas pela cura física, motivadas pela situação financeira, ok? Atraídas pelo sucesso financeiro, econômico. Ok? Por isso que nós estamos aqui num pequeno número, porque quem quer escutar isso, Cleberson? Quem quer ouvir que um dia será caçado e perseguido?
Quem quer ouvir que um dia será proscrito, sejam muito bem-vindos nessa noite, viu, Jair? Porque você muito em breve será um proscrito. E eu também. E louvado seja Deus por isso. Porque isto é um sinal evidente de que o mundo está acabando. Sabe, queridos, esta é a grande verdade. E antes de nós voltarmos para os nossos lares, nesta noite, eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Porque nós estamos sendo informados pela palavra de Deus que nós estamos nos capítulos finais. Nós estamos vivendo os momentos do colapso de uma sociedade que rompeu com os valores e com os princípios. Uma sociedade mergulhada na violência. Eu me lembro de uma frase da senhora White, e isso me impressionou muito. Ela escreveu muitas coisas, 2.000 visões, mais de 100.000 páginas escritas. Ela diz assim: quando os homens começarem a se matar nas ruas, é um dos últimos momentos, dos últimos sinais do colapso do mundo, da sociedade, do fim do mundo. As pessoas estão se matando mesmo. As pessoas estão tirando a sua vida. As pessoas estão... A vida está banalizada. A família está banalizada. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Precisamos nos preparar. Esse mundo está vivendo os seus últimos instantes. E eu quero ir para o céu e quero que você vá também. Amém. E nós queremos que as pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir estejam também lá. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus nos ajude. Vamos falar com Deus então e nos despedir. Querido Pai, te agradecemos por essas verdades preciosas. Te agradecemos porque não temos mérito algum. Não existe nada em nós que nos recomende, mas a tua infinita misericórdia nos permitiu conhecer essas verdades que iluminam, que desdobram, que descortinam o futuro e nos mostram o tempo em que nós nos encontramos. Nos mostram as realidades em que nós estamos vivendo. Então, ó Deus, ajuda-nos a encontrarmos o equilíbrio, porque ainda nós vivemos aqui. Existem metas a serem cumpridas. Muitos aqui são pais, muitas aqui nessa noite são mães, muitos aqui são chefes de família. Então ajuda-nos, porque em meio a tudo isso precisamos ser fiéis e leais à tua palavra. Então, por favor, ó Deus, nos capacite, nos fortaleça, nos encoraja, assim como ao longo da história sempre existiram testemunhas fiéis. Desde o Jardim do Éden, nós queremos fazer parte deste grupo de testemunhas fiéis. Em pleno século XXI, onde existem pressões, onde os valores cristãos, os princípios bíblicos foram jogados na lata do lixo, onde o cristianismo caminha sem direção, sem Bíblia, sem entender a tua vontade, motivado por outras razões, nós queremos, ó Deus, a cada dia nos aprofundarmos. Nós que queremos a cada dia encontrarmos tempo para passarmos com a tua palavra, para passarmos em comunhão contigo, porque é isso que nos salvará, é isso que fará a diferença quando a crise chegar. Salva-nos para o teu reino, leva-nos agora em segurança para os nossos lares e nos conceda um bom fim de noite e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar, uma semana de paz a todos. Eu estarei à porta para me despedir. É só botar
Peraí, o livro Daniel é profecia, tá?